Deus abençoe todos vocês que já estão por aqui, maravilha. Vá compartilhando aí, porque assim nós vamos alcançando um número maior de pessoas. Como eu tenho dito, nós estamos por esses dias compartilhando de forma sucinta a partir do texto de Provérbios, algumas lições, algumas instruções bíblicas que eu acredito em absoluto que, se colocadas em prática, vão fazer uma distinção absurda nas nossas vidas. A questão das escrituras, o ponto, a chave das escrituras, sobretudo, é o exercício, é a prática. Então, a nossa oração e a nossa postura deve ser sempre: Senhor, me ajude a colocar em prática a sua palavra, me ajude a colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Se nós assim o fizermos, nós vamos ser, como a palavra, como a Bíblia nos promete, bem-aventurados, não é? Bem-sucedidos em tudo aquilo que nós realizarmos ou fizermos. Eu dou bom dia aqui e também muito bem-vindo, salvo engano, para Alexandra chegando por aqui também. Deus abençoe sua vida, Alexandra, de uma forma especial. Agora são exatamente 7h18 da manhã, dia 16 de fevereiro de 2021. Louvar a Deus pelos irmãos da igreja local, daqueles que acompanham um pouquinho mais distante. Pastor Sérgio me disse aí que está no horário de intervalo nos acompanhando, minha esposa aqui, pastor Oliveira, irmã Enói. Deus abençoe todos vocês. Muito bom dia. É um presente estar com vocês de toda segunda até sexta-feira, entre aí 7h30 da manhã. Tem sido sempre precioso poder compartilhar com os irmãos. Eu quero então convidá-los, sem maior demora, para a gente pensar hoje um texto que está em Provérbios, seguindo aquilo que nós estamos compartilhando esses dias. Provérbios, capítulo 6, nós vamos ler aqui entre os versos 16 e 19. Você que está em casa, eu sempre faço força de que você eventualmente anote aí esse texto, para que a posterior você possa estar meditando, refletindo com maior tranquilidade nos princípios incrustados, estabelecidos nesse texto. Então, Provérbios capítulo 6, os versos 16 a 19. Diz assim o texto que eu tenho em mãos: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Leio vez mais, agora numa tradução um pouquinho distinta, mas o sentido em absoluto do texto é o mesmo. Provérbios, capítulo 6, os versos 16 a 19. Leio vez mais para que você mantenha aí na sua mente posterior, no seu coração. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, a sétima ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizades ou contenda entre irmãos. Vamos pensar um pouco aqui juntos nesse texto bíblico. Existem aqui 7 designações ou 7 informações aqui que nós precisamos nos ater, e é interessante que o escritor aos Provérbios ele destaca que 6 o Senhor detesta, 6 ele aborrece, mas a sétima ele abomina. Há um destaque de maior assim preposição ou proposição sobre a sétima. Mas vamos analisar uma por uma até por fim chegarmos à sétima, que possui ou recebe maior destaque na perspectiva daquilo que o escritor aos Provérbios estabelece. A primeira delas, olhos arrogantes. Eu já, por esses dias de devocional, estive compartilhando alguma coisa a respeito, mas é uma oportunidade para reforço desse princípio que aqui se estabelece. O que seria alguém de olhar arrogante? O que significa a arrogância? Trata-se de alguém que é movido por arrogos, ou seja, alguém que, entre aspas, pensa ser alguma coisa, alguém que olha para o outro com desdém, percebe-se equivocadamente superior aos demais, é alguém altivo, é alguém que trata as pessoas com diferença,
é alguém que humilha os outros por pensar que é alguma coisa, é arrogância. E se há algo que é lamentável, é quando nós nos deparamos com alguém que é arrogante, que vocifera melhor do que as outras pessoas, que trata as pessoas com distinções por uma vaidade vazia e por um equivocado sentimento e pensamento que é melhor, que é maior, que os outros estão todos abaixo. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de postura é detestável diante de Deus. O texto está dizendo: o Senhor abomina, o Senhor tem desprazer, o Senhor rejeita quem tem esse tipo de posicionamento. Eu já disse para vocês aqui e volto a repetir: a arrogância e o orgulho é um reflexo de uma das principais, se não a principal característica de Satanás. Satanás é precipitado do céu, é lançado fora do céu, mas uma terça parte dos seres angelicais em razão do orgulho, da arrogância, de ter a equivocada impressão que poderia ser como Deus, ou até maior do que Deus. Então, todo arrogante está a um passo da destruição ou da queda. É isso que a Bíblia nos fala, que a arrogância, o orgulho, precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Você não vai encontrar no texto bíblico nenhum, escute bem, eu destaco isso aqui, você não vai encontrar no texto bíblico nenhum arrogante, nenhum orgulhoso que se deu bem, em uma linguagem mais prática, mais popular. Você não vai encontrar nenhum orgulhoso que foi favorecido, que foi honrado ou que foi abençoado. Todo orgulhoso na narrativa bíblica, ele vai ter um fim trágico. Então é necessário nós nos atermos a isso, porque a arrogância e o orgulho, me parece, vez ou outra, ronda os nossos corações. Tenta-nos, de certa forma, no sentido de quantas vezes nós não, de alguma maneira, nós não começamos a ter essa postura de pensarmos: porque eu sou uma pessoa até que... Então é necessário ter cuidado e pedir para que Deus blinde os nossos corações contra a arrogância e assumirmos para nós um espírito de humildade. Jesus nos evangelhos vai dizer: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. São Paulo vai escrever assim: adotem, assimilem para vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo de Jesus, e que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. A humildade, assim como o orgulho é um reflexo daquele que é o nosso adversário, de Satanás, a humildade reflete Cristo em nossas vidas. Então, que nós não sejamos movidos pela arrogância, pela soberba, por um espírito jactancioso, mas que nós sejamos movidos pela humildade. Provérbios 11, o verso 2, na Almeida século 21, está dizendo assim: quando vem a arrogância, em seguida chega a desonra. Alguma tradução diz assim: em seguida chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha que texto maravilhoso, vou repeti-lo vez mais. Quando vem a arrogância, ou quando se estabelece a arrogância, em seguida chega a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. A sabedoria, o favor, a graça mora, se estabelece sobre aqueles que são humildes. Agora, devo destacar, embora não ser a ideia central, entre parênteses, que humildade, ao contrário do que alguém pensa, não é ser movido por uma espécie de coitadismo e vitimismo. Pelo contrário, humildade é uma postura que se estabelece em nós, mas não nesse sentido de: eu sou um coitado, eu sou vítima da existência. Ao contrário, humildade é um sentimento que se estabelece no coração em reconhecer a igualdade enquanto ao próximo, em respeitar as pessoas e, sobretudo, compreender que nós não somos nada a não ser por meio do favor e da graça de Deus estabelecida sobre nós. Então, que o Senhor nos guarde de termos olhos arrogantes, olhos altivos, uma postura de pensarmos que somos melhores do que os outros, em razão até talvez do nosso conhecimento, da nossa posição social, seja do que for. Guarde-nos o Senhor da arrogância e da soberba, porque elas não procedem da parte de Deus. A posterior, o escritor vai dizer assim que o Senhor também detesta ou abomina a língua mentirosa.
Existem pessoas que são ávidas por mentir. Tem gente que tem uma espécie de prazer na mentira. É uma ideia equivocada de que a mentira resolve os problemas, enquanto na verdade ela está criando problemas. Eu costumo dizer que a mentira vende a falsa, a equivocada ilusão de resolução, quando na verdade ela está aumentando o problema. Quando alguém mente, alguém não fala a verdade, ele está pensando: olha, eu estou resolvendo, eu estou evitando uma situação difícil, eu estou mentindo, porque isso aqui vai evitar transtornos. Toda mentira gera transtornos. A sabedoria popular vai dizer que a mentira tem perna curta. Em algum momento a verdade se estabelecerá. Escute, a verdade sempre se estabelecerá acima da mentira. Guarde-nos o Senhor da mentira. Guarde-nos o Senhor dessa postura de faltarmos com a verdade a fim de alcançarmos determinados interesses. Quantas pessoas mentindo para subirem de posição, quantas pessoas mentindo para tirarem algum proveito, quantas pessoas mentindo de forma... E eu me preocupo, às vezes, me permita, nós temos muito aquela ideia do jeitinho brasileiro. Às vezes eu sou procurado por pessoas no escritório da igreja que foram vítimas de outras pessoas da comunidade, que mentiram descaradamente a fim de tirar proveito de outrem. Minha gente, guarde-nos o Senhor, sobretudo nós que estamos em Cristo, que nós não sejamos conduzidos pela mentira em hipótese alguma, e por mais dolorosa que seja a verdade, que nós possamos assumi-la, porque a verdade em absoluto sempre será o melhor caminho. Não se entregue à mentira. A mentira. Eu estava estudando há um tempo atrás que a medicina destaca uma determinada patologia chamada mitomania. O que é a mitomania? A compulsividade na mentira. Existem pessoas que são compulsivamente mentirosas, não conseguem falar a verdade, sempre procuram uma maneira de falar a mentira. Agora, qual que é o problema disso? É preciso compreender ou verificar ou perceber a raiz da mentira. De onde vem isso? Evangelho de São João, capítulo 4, João capítulo 8, verso 44, olha que texto incisivo e confrontante. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa, o texto está destacando aqui que o diabo ele é afeito à mentira, que a mentira faz parte do seu, entre aspas, caráter pessoal. Ele é o pai da mentira, ou seja, alguém que se propõe o tempo todo estar mentindo para resolver um problema ou para alcançar alguma coisa, seja ela o que for, está se colocando de alguma forma na posição de filho do diabo. Mais do que isso, é isso que o texto na íntegra está dizendo, que pessoas que se comportam dessa maneira são filhas do diabo. Por que filhas do diabo? Porque estão replicando aquilo que o diabo faz. A ideia aqui é de que o filho é uma extensão, o filho replica aquilo que ele aprendeu com o pai. Então, se o nosso pai é Cristo, se o nosso pai é Deus, se nós estamos em Cristo, nós não devemos ser praticantes da mentira. Guarde-nos o Senhor. Isso é muito sério, minha gente. Então, existem pessoas que buscam todo momento estar mentindo. Eu tenho dificuldade de pensar que alguém está em Cristo, é nova criatura e é afeiçoado à mentira. Veja bem o que diz, vamos ver a Bíblia aqui. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22 e o verso 15. No entanto, fora da onde? Fora do céu, fora do favor eterno, ficarão os cães, os bruxos e ocultistas, é a versão que eu estou usando aqui, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pastor, mas é só uma mentirinha branca. É uma mentira inofensiva e nós, especialmente nós brasileiros, quando nós falamos mentirinha no diminutivo, nós estamos de alguma forma, talvez ainda que sem perceber, tentando diminuir a nocividade daquilo que se está estabelecendo. Então, quando eu falo mentirinha, é como se eu dissesse, é algo inofensivo, é algo que não tem problema, é algo que não vai prejudicar ninguém. Toda mentira por si só é nociva, é prejudicial. Então, meu irmão,
fuja da mentira. Guarde o seu coração da mentira, guarde os seus lábios da mentira. E se você eventualmente em alguma área da sua vida, em alguma área dos seus relacionamentos, está sendo movido por sentimento de mentira ou por uma postura de mentira, pare com isso imediatamente. Pastor, mas se eu resolver, vai trazer transtorno, vai trazer prejuízo, vai me complicar. Melhor a dor da verdade do que a insistente postura de mentira que vai a posterior gerar um problema talvez irreparável. Então seja cauteloso. Por fim, eu leio aqui também Provérbios 4:25. Veja bem o que diz Provérbios 4 e o versículo 25. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4 e o versículo 25. A instrução de Paulo é clara e direta. Abandonem, deixem, parem com a mentira. Veja o que ele escreve à igreja em Colossos, ou em Colossos, capítulo 3, os versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Minha gente, o que esse texto de Colossenses 3, 9 e 10 está dizendo? Se nós somos nova criatura, nós não podemos estar apegados à mentira. Nós já nos despimos do velho homem. Isso não deve mais fazer parte da nossa realidade. Perceba, isso é muito sério. Se eu digo que estou em Cristo, se eu digo que sou nova criatura, mas mantenho velhos hábitos, a minha expressão não condiz com a minha realidade. Nova criatura implica dizer novos hábitos, novas posturas, ainda que lamentavelmente, em razão da nossa natureza, nós ainda falhemos ou falhamos, essa postura não deve ser habitual, não deve ser constante. Então, se sou nova criatura, se Cristo Jesus, se estou em Cristo Jesus, se o Espírito Santo vive em mim, esse tipo de prática não é aceitável, não deve ser assimilada por nós outros. Então, guarde-nos o Senhor da mentira. Veja o que diz agora o verso posterior. Então, 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina: olhos arrogantes, mencionei agora e falei sobre língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aqui trata-se, minha gente, de crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? São crimes repulsivos, que causam comoção social, são pessoas que cometem esses crimes perversos. É isso que o texto está falando aqui. Mãos que derramam sangue inocente, aqueles que cometem assassinato. A gente às vezes vê especialmente, e é lamentável às vezes dizer isso, do Brasil, notícias assim de crimes terríveis, brutais. Contudo, eu quero destacar um crime, eu quero destacar alguma coisa aqui que, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, é considerado, a gente pode perceber, como uma atitude de derramar sangue inocente. O aborto, minha gente, o aborto é algo terrível. O aborto é o derramar de sangue inocente. Eu compartilhava com a minha esposa, salvo engano, 1 ou 2 dias atrás, ou 2 dias atrás, sobre. Eu fiquei assim comovido quando vi uma notícia da Argentina, que recentemente aprovou a questão do aborto, e milhares de pessoas na rua estavam vibrando, como que celebrando essa, entre aspas, como que uma conquista, quando na verdade essa prática, embora haver muitos meandros, embora haver muitas questões envolvendo, mas é uma prática errada diante de Deus, não é uma prática aceitável ou desejável, melhor dizendo, diante de Deus. Então é preciso ter cuidado nisso. Nós vivemos em um mundo que lamentavelmente defende a morte, em um mundo que lamentavelmente defende princípios que estão contrários às Escrituras, e é de se compreender que nós não podemos ser levados por essa onda de liberalismo, por essa onda de progressismo. Minha gente, por mais que alguém nos chame de antiquados,
retrógrados, sabe? Por mais que alguém nos veja como a expressão que se usa é fundamentalistas, em absoluto nós somos fundamentalistas na perspectiva que aquilo que cremos, vivemos e acreditamos está baseado na boa palavra de Deus. Nós não podemos, em absoluto, negociar os nossos valores, negociar os nossos princípios em razão dessa enxurrada, sabe, de filosofia, de pensamentos contrários à nossa fé. É necessário ter um posicionamento. Eu tenho a impressão que nunca foi tão necessário nós nos posicionarmos como agora. Então o texto está falando que Deus detesta os que derramam sangue inocente. É preciso ter uma avaliação sobre isso, é preciso pensar com mais seriedade sobre esse tipo de temática, no sentido de nós avaliarmos se de alguma forma nós já não começamos a ser de certa forma assim complacentes, como que dizendo, pastor, em alguns casos, dependendo da situação, dependendo o problema que está acontecendo, é aceitável. Gente, que Deus nos guarde. Nós temos o norte. Eu não estou falando aqui de falar contra pessoas, em absoluto. Se alguém comete um erro, seja ele qual for, seja um crime, se essa pessoa eventualmente buscar ajuda, se arrepender, Cristo Jesus estabelece favor, a graça alcança a todos. Eu não estou então falando contra a pessoa, mas eu estou falando sobre a ideia que se estabelece no imaginário de muita gente de que algumas práticas não são nocivas, de que algumas práticas são justificáveis. Minha gente, eu não tenho tempo para dissertar sobre isso, mas, por exemplo, eu mencionei a questão do aborto. Isso abre uma janela de maldição e desfavor terrível sobre a vida das pessoas. Então, guarde-nos o Senhor o coração e de modo que o seu favor e a sua bênção nos alcance. Pastor, mas se alguém que eu conheço cometeu isso, se eu lamentavelmente cometi esse erro, não tem mais jeito para mim? Em absoluto, o evangelho, volto a dizer, de graça, de perdão, favor te alcança, restauração te alcança, uma nova oportunidade se estabelece em Cristo Jesus, mas nós não podemos continuar assimilando isso com normalidade, como se nada fosse, porque em absoluto é algo detestável ou algo não desejável diante do Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus que ele é doador da existência, doador da vida, e a morte, aquilo que se estabelece nessa perspectiva, não é agradável diante de Deus. Posteriormente ele está falando aqui, olha, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos. Aqui o texto está falando de quem maquina. Aqui o texto está falando de quem projeta. Aqui o texto está falando de quem dedica tempo para fazer o mal a outrem. Pastor, mas será que tem gente que faz isso? Lamentavelmente. Gente que se reúne, gente que faz estratégias de modo a prejudicar outra pessoa, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja na igreja. Olha, vamos fazer isso aqui, porque se a gente fizer isso, ele vai ser prejudicado. Olha, se a gente fizer isso, não vai dar certo. Se a gente organizar dessa maneira, a gente vai atrasar o processo, a gente vai impedir. O texto está dizendo que o Senhor detesta quem se posiciona dessa maneira. Minha gente, guarde-nos o Senhor e sejamos vigilantes e cuidadosos, porque às vezes a gente acaba sendo envolvido em situações desse mote que eu estou dizendo aqui, sem perceber, e a gente acaba compartilhando de posturas que nós não devemos compartilhar como alguém que está em Cristo Jesus. Então, o Senhor detesta, o Senhor abomina aqueles que traçam planos de perversidade, pés que se apressam para fazer o mal. Pastor, o que vem a ser pés que se apressam a fazer o mal? São pessoas que têm uma disposição para fazer aquilo que é mal, ou seja, estão sempre prontas, disponíveis para fazer o mal. O texto está dizendo que essas o Senhor também detesta. Guarde-nos o Senhor de termos esta postura. E eu já vou quase terminando. O texto falando aqui sobre testemunha falsa, que profere mentiras. São pessoas que de forma assim, como é que eu diria? Que abertamente se posicionam no sentido de prejudicar outros, ainda que aquilo que esteja falando não corresponde com a verdade. São pessoas que mentem a respeito, é o que os juristas chamam de perjúrio. Então guarde-nos o Senhor de testemunharmos falsamente. Existem situações de gente que às vezes no trabalho
o chefe, um supervisor, alguém que está acima, deseja, por exemplo, mandar um colega de trabalho embora e existe uma pressão como que dizendo assim, olha, eu preciso que você minta em relação a esse determinado funcionário porque isso vai dar margem para que eu possa desligá-lo ou mandá-lo embora da empresa. E há pessoas que se disponibilizam a fazer isso, ó, pastor, eu vou fazer isso aqui porque se eu não mentir a respeito dele, eu vou perder o meu trabalho. Guarde-nos o Senhor, meus irmãos. Isso é ser falso, isso é estabelecer falso testemunho. Mas a gente pensa que dessa questão de falso testemunho é apenas como alguém que vai no tribunal prestar eventualmente testemunho sobre algum caso. Isso está incluído em outras questões do nosso cotidiano. Então não se permita ser uma falsa testemunha. Como eu disse anteriormente, nós somos adeptos, nós somos frutos da verdade e não da mentira. Agora, a sétima, e essa aqui é a final que eu destaquei desde o início, ele diz 6 coisas o Senhor detesta, verso 16, e a sétima ele abomina. Enquanto a sétima ele tem repulsividade. Deus tem repulsa dessa sétima. Qual que é a sétima, pastor? Aqueles que semeiam contendas ou inimizade entre irmãos. Minha gente, tem gente que, entre aspas, gosta de ver o circo pegar fogo, não perde oportunidade para criar conflito. Sabe daquelas pessoas que chegam em um e falam assim, olha, você sabia? Sabia o quê? Fulano de tal falou mal de você. E à medida que aquele indivíduo está assimilando que falou mal, ele corre no outro. Olha, você sabia que o outro também falou mal de você? E ele cria todo um problema, ele cria toda uma dificuldade e ele tem prazer nisso, ele cria contenda, ele cria inimizade, a Bíblia diz que o contencioso, ele afasta os melhores amigos. Quantas amizades já não foram rompidas, quantos bons relacionamentos já não foram danificados, por que não dizer estragados, comprometidos por causa de gente caluniadora, por causa de gente que cria contenda. Em geral, toda pessoa que estabelece contenda, ele é caluniador, porque ele expressa aquilo que não é verdade, ele inventa, ele cria histórias, ele cria situações para causar problemas no ambiente que ele está estabelecido. Você sabe que lá no Novo Testamento, enquanto num dos textos que a Bíblia usa o termo caluniador, o original é diabolos. Ou seja, aquele que se propõe a ser um semeador de contenda está literalmente, eu vou ser bem direto nessa palavra, todo semeador de contenda está a serviço de Satanás. Todas as pessoas que são promotoras de inimizade estão a serviço de Satanás. Então, minha gente, Deus nos guarde desse tipo de postura. E se alguém eventualmente lhe procurar com esse tipo de conversa, posicione e diz, irmão, está repreendido. Pare com isso. Que o Espírito Santo do Senhor guarde o seu coração e a sua mente. O Senhor detesta, mais do que isso, o Senhor abomina. O Senhor tem repulsa contra aqueles que são promotores de contendas. Veja o que diz o texto de Provérbios capítulo 26 e o verso 20. Anota aí, Provérbios 26 e o verso 20. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Olha aqui, sem lenha o fogo se apaga e sem o caluniador morre a contenda. É interessante que em todo lugar que tem um caluniador existem contendas. Tão logo o caluniador vai-se, afasta-se, as contendas são imediatamente extintas, porque me parece o caluniador carregar consigo esse espírito contencioso, esse espírito de contenda. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de contenda do nosso ambiente familiar, profissional e do nosso ambiente de igreja, de família congregacional, que a contenda não se estabeleça nas nossas vidas. Provérbios 22 e 10 está dizendo assim, ó, quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Então, quando essas pessoas são retiradas, são afastadas, o favor se estabelece. Então, que Deus nos guarde, meus irmãos, de termos ou estarmos envolvidos em contenda, de sermos promotores de divergência entre as pessoas. Pelo contrário, nós temos que ser pacificadores, conciliadores. Nós não podemos afastar as pessoas uma das outras, pelo contrário, precisamos conectá-las umas às outras. Nós não devemos, em absoluto, ser promotores da desunião, do afastamento, pelo contrário, promotores da união. É isso que a Bíblia nos ensina, sabe? Eu concluo essa palavra lhe convidando a ler uma expressão que está lá no Evangelho de São Mateus, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 e o verso 9.
Bem-aventurados, mais do que felizes, são os pacificadores. Sabe por quê? Diz o texto, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, e aí? Nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Eu não tenho dúvida, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos promotores da verdade. Nós não somos adeptos da mentira, nós não somos ávidos pela mentira, mas somos promotores da verdade. Se nós somos filhos de Deus, nós não temos uma postura jactanciosa, orgulhosa, pelo contrário, assim como ele se humilhou, nós também nos humilhamos, compreendendo o princípio que aqueles que se humilham são honrados pelo Senhor. Se nós somos filhos de Deus, como creio que somos, nós não somos promotores da morte, pelo contrário, somos promotores da vida, defendemos a vida acima de toda e qualquer circunstância. Se nós somos filhos de Deus, se nós estamos em Cristo, como creio que estamos, nós não somos daqueles que distanciam as pessoas, nós somos daqueles que as aproximam, somos promotores da paz. Jesus diz que é o príncipe da paz. Se Cristo está em mim, eu não vou promover discórdia, eu não vou promover confusão, mas eu vou promover paz aonde eu estiver. Que quando você chegar num lugar, alguém não pense, não diga assim, olha, está chegando aí o encrenqueiro, está chegando aí aquele que gera confusão. Olha, vamos nos afastar, porque esse aí, ele é contencioso. Mas que quando nós chegarmos em um lugar, alguém diga, olha, aquele ali é uma bênção. Sobre ele está a paz de Cristo. Quando ele chega, tem um negócio diferente. Ele aproxima as pessoas, ele conecta as pessoas, ele apazigua o ambiente. Tem gente que chega e você sente até um peso. Eu já tive situações de alguém ir se aproximando, você tem que falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas quando nós nos aproximarmos da pessoa, haja um acolhimento de alguém dizer, que bom estar perto de você. A paz de Cristo sobre você. Que Deus te dê uma palavra boa quando houver alguma divergência na sua família, na igreja, no ambiente congregacional, o irmão está chateado com o outro, em vez de você aumentar a situação, que você tem uma boa palavra dizendo assim, perdoe, vai ficar tudo bem, dê uma outra oportunidade para esse irmão, ele falhou, mas a gente falha também, vamos adiante, vamos resolver esse problema. Você quer que eu ajude você a resolver o problema? Que essa seja a nossa postura, em nome de Jesus. Vamos orar? Agora são 7h49, 16 de fevereiro, bom dia, minha gente, que a palavra de Cristo, sabe, alcance o seu coração, que a boa palavra de Deus continue nos instruindo em tudo. Eu vou dando um bom dia para todos vocês aqui. Vamos de casa orar? Pedir para que o Senhor nos livre de tudo isso aqui que foi estabelecido. Olha só, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina ou faz planos perversos, pés que se apressam para praticar o mal, testemunhas que proferem mentiras e aqueles que semeiam inimizade ou contendam entre os irmãos. Eu vou dando bom dia para o Jailton e para a Mir, que estão por aqui, nossa querida Evinha Galante. Deus abençoe vocês, muito bom dia. Vamos orar? Jesus, te agradecemos por esta manhã, por esse tempo onde compartilhamos a sua palavra. Eu quero te louvar por cada um dos teus preciosos filhos que aqui estão. Favor, graça, bênção seja sobre cada um deles. Guarda os nossos corações do orgulho, que nós possamos adotar um espírito de humildade, Pai, assim como o Senhor humilde é, assim como o Senhor ensina nas suas escrituras, isso possa ser estabelecido sobre nós. Que nós não sejamos conduzidos pela mentira, sobretudo, sejamos conduzidos pela verdade. Que nós não sejamos defensores da morte, mas defensores da vida. Que nós não nos disponhamos, ó Pai, a maquinarmos e projetarmos o mal, seja lá contra quem for, mas que nós possamos ter um coração seguro no Senhor. Senhor, que nós não estejamos disponíveis para fazer mal contra os outros. Guarda-nos disso, Pai. Nós somos filhos do Senhor, nós somos novas criaturas. Não sejamos promotores da discórdia, da contenda, mas sejamos promotores da paz. Sejamos conciliadores, Pai, confirmando com isso que nós somos filhos do Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês de uma forma especial. Eu vou dando bom dia agora que são 7h51, 16 de fevereiro. Eu estou esperando todos vocês aqui amanhã, no nosso devocional da manhã, amanhã que é quarta-feira. Para essa terça-feira, eu te desejo um dia assim excepcional, maravilhoso. Comece aí sendo grato a Deus. Não murmure, não reclame, seja grato ao Senhor. Você vai ver que seu dia vai ser
espetacular. Eu vou deixando aqui o meu abraço, enquanto você manda um monte de coraçãozinho, assim que a gente se despede. Fique atento com as nossas redes sociais. Hoje eu acredito que até a tarde a gente vai ter a divulgação de notícia boa já para esse próximo fim de semana. Permita o bom Deus. Hoje a gente vai ter os nossos primeiros PGs depois da nossa mega célula. Você que faz parte de um pequeno grupo, não falte, meu irmão, participe. Vai ser, permita-me aqui uma linguagem bem popular, vai ser top demais. Faça empenho para participar, não fique em casa aí disperso. Participe do seu PG, vamos estar envolvidos no nosso propósito para esse ano. Não se esqueçam, 2021 é o ano da colheita. Afinal, você que já faz parte de um pequeno grupo, já escolheu a pessoa por quem você vai orar nos próximos 90 dias, já estabeleceu no coração o seu alvo de evangelismo para os próximos 90 dias. Esse ano é um ano de colheitas. O Senhor nos usará para abençoar vidas. Muito bom dia, agora que são 7h52. Até amanhã. Em nome de Jesus, eu me despeço de vocês. Um forte abraço. Deus abençoe.